Olá, estamos de volta para o fechamento desse mês de abril, um balanço do que aconteceu no mercado do boi gordo. E para isso nós vamos agora até Curitiba conversar com o Fernando Iglesias, que já está conosco. E começo já perguntando o que acontece no mercado lá da B3. O mercado segue com ligeira alta nas negociações. O que se passa? Boa tarde para você, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer participar aqui em mais uma oportunidade. E o que a gente precisa entender é o seguinte: são dois aspectos muito comuns quando a gente fala de final de mês no mercado futuro do boi. É o processo de convergência entre o contrato, que é o spot, no caso agora é o vencimento abril, que vai caminhar em direção ao indicador agropecuário. Essa trajetória é perfeitamente natural. Há uma convergência físico-futuro no período da liquidação. E por conta desse alinhamento do mercado futuro com o mercado, com o indicador agropecuário, é isso que a gente vê, essa ligeira alta da B3 hoje. Tá? No geral, o Aliás, físico. Oi. Me perdoe, inclusive, Fernando, o Davi da Luz vai colocar para que a gente possa observar, entender melhor, porque falamos sobre o mercado da B3, mas tem que observar agora na tela exatamente isso que você está falando. O vencimento mais curto é o mais corrente agora, mais negociado. Maio, 263,65, alta de 0,63%. Junho, a R$ 264,50 por arroba, sobe 0,93%. E o julho, 267,20, alta de 0,43%. É típica essa situação de alta no mercado futuro, geralmente na virada do mês, porque hoje, o último dia útil no mês de abril, que não deixa saudades também, não, Fernando? Não é necessariamente alta, né, que a gente fala. Estamos falando aí também de queda, dependendo da convergência, pode acontecer quedas, mas é o tradicional esse movimento de convergência. Tá? Esse movimento de convergência, ele realmente é tradicional nesse período. E outro aspecto também, que realização de lucro é algo normal depois do movimento de queda tão acentuado como foi nos últimos dias. Tá? Isso é bastante comum, bastante usual que aconteça. Então, Agora, o uma mercado, realização ali faz parte do jogo. sim, agora o mercado físico, você já chegou a antecipar antes mesmo dessa nossa entrevista aqui, desse nosso bate-papo, que está uma verdadeira tragédia, por dizer assim, sem exageros, é isso? Sim, o mercado físico está derretendo nos últimos dias, quedas generalizadas aí no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. As principais praças pecuárias do país estão apresentando queda dos seus preços no decorrer dessa semana, em função de uma posição muito confortável das escalas de abate e também em função do grande volume de oferta. Há muito gado gordo indo para sendo ofertado nas últimas semanas, é natural, estamos aí no segundo trimestre, e segundo trimestre é auge da safra do boi gordo, tá? Então, Bom, e as basicamente, escalas? escalas muito confortáveis, o frigorífico não tem dificuldade para avançar essas escalas, e isso não é exclusividade de São Paulo. Os principais estados produtores do país contam com escalas de abate bastante confortáveis. Mas isso é típico mesmo, é sazonal, todos os anos acontece uma situação semelhante do aumento da oferta. Mas essa queda registrada para os preços, ela é talvez até mesmo em percentuais histórica ou não. É que também tem outros pormenores que a gente precisa considerar esse ano. Primeiro, estamos num ano de maior oferta, é um ano, as questões que envolvem o ciclo pecuário nos levaram a um ano de oferta mais avolumada em 2023. Há também um processo de maior descarte de matrizes. Nós precisamos lembrar que 2019, até o primeiro semestre do ano passado, foram anos de retenção de fêmeas. Agora, com essa inversão dos preços no mercado de reposição também, é evidenciado um maior descarte de matrizes. É normal que isso aconteça. Faz parte da dinâmica de mercado. As flutuações do ciclo pecuário nos levaram a esse momento de maior capacidade produtiva. Então, isso ajuda a entender essa precificação da arroba. Ou seja, para o mês de abril e o último dia útil, praticamente os preços estão lá no mínimo, né, para um piso desse mês de abril. E o mês de maio vai ser diferente, há a possibilidade de que as negociações recebam um pouco um fôlego e a arroba do boi gordo possa reagir de alguma forma moderada, por dizer assim.
Olha, infelizmente, não havendo variáveis novas no mercado, sem variáveis novas no mercado, a tendência é de realmente uma situação um pouco mais complicada em relação a preço, principalmente no centro-norte brasileiro. Tá? Precisa de uma variável nova de demanda que justificasse uma recuperação dos preços do boi gordo. Aqui no Safras e Mercado, a nossa percepção é que o mercado vai voltar a subir no período de transição da safra para entre safra. Entre os meses de junho e julho, podemos ver algo diferente em relação ao mercado do boi gordo. Para o mês de maio, parece difícil que haja alguma novidade em relação à recuperação de preços. Pelo contrário, a expectativa ainda é que novas quedas aconteçam dentro do mercado do boi. Não, e quando a gente fala do boi padrão China, sempre há uma bonificação, aquele chamado ágil, né, para que sejam entregues os animais mais jovens por uma exigência comercial com a China. Como é que estão esses preços mesmo para os animais padrão China na referência aqui de São Paulo? Olha, os negócios, a gente tinha negócios na semana passada de até R$ 280 por arroba para animais padrão China. Agora essas negociações estão acontecendo a 265. Tá? Então houve sim um recuo importante dos preços, e isso é realmente um reflexo dessas escalas confortáveis da indústria, uma posição tranquila. Tem também aquelas questões das cargas que a alfândega chinesa não queria aceitar, estavam transitando do Brasil até a China, havia essa dificuldade adicional a ser considerada, e enfim, ao que tudo indica, parte dessas cargas aí serão aceitas pelas autoridades chinesas, mas uma parcela delas deve acabar indo para outros destinos, talvez até para o mercado interno. Bom, vai coincidir o começo do mês com o feriado, tradicionalmente recebimento de salários na mesma semana. Será que o consumo de carne pode reagir e pelo menos escoar um pouquinho essa carne que está aí no comércio varejista, no atacado, no comércio varejista, por sua vez? Mais do que isso, né? Maio tem uma data comemorativa que gera um reflexo positivo sobre o consumo de carne. Estou falando aqui do Dia das Mães. O Dia das Mães, historicamente, é uma data que vai gerar estímulo ao consumo de carne vermelha, de outras proteínas de origem animal. Então, pode gerar um respiro, sim, dos preços da carne, mas diante de escalas de abate tão confortáveis, me parece pouco provável que haja espaço aí para altas contundentes nesse período. Um repique ou outro é possível que aconteça, mas no frigir dos ovos, o viés ainda é de queda das cotações, pelo menos aí em grande parte desse mês que vai começar. Por fim, a notícia nessa última semana do mês de abril foi o embargo às exportações de animais vivos pela Justiça Federal, numa ação de 2017. A Justiça Federal, um juiz federal aqui de São Paulo, sentenciou, né, que as exportações deveriam ser suspensas. Isso pode interferir no mercado, mexe com o mercado de alguma forma ou não, Fernando? Felizmente para o mercado brasileiro, né, lógico, é uma notícia complicada para a gente oferecer aqui para quem nos acompanha, né, mas de qualquer forma, o Brasil ele não exporta grande proporção de gado em pé. O nosso o foco da agroindústria brasileira, do mercado do boi gordo no Brasil é a exportação de carne. Tá? A exportação de carne é o nosso grande negócio. A exportação de gado em pé representa apenas uma fração do que é a venda de carne bovina no mercado internacional, em que o Brasil é líder global. Tá? Então, pelo menos, do ponto de vista de mercado, isso não trará grandes impactos aqui para o país. Pelo menos isso. É algo para a gente ponderar, é algo para a gente considerar aí nas próximas análises. Não vai ter tanto peso assim. Tá certo. Bom, nós temos um feriado na próxima segunda-feira, dia 1º, certamente no dia 2 uma correção. Não se espera uma correção positiva no mercado boi gordo diante daquilo tudo que você explicou para a gente agora, é isso? Basicamente isso. Por mais que seja um período de boa demanda, o que acaba pesando mesmo é que os frigoríficos já têm aí câmaras frias lotadas, já se deparam com escalas confortáveis para atender toda essa demanda. Tá? Então não vai gerar aí estímulo e apelo a altas mais consistentes. Realmente estamos num volume de oferta bastante expressivo aí, que continua chegando ao mercado e deve se acentuar ainda mais em maio, pensando no seguinte, o pasto nascendo na região centro-norte do Brasil vai perder qualidade,
pecuarista perde capacidade de retenção e isso vai gerar um adicional de oferta dentro do mercado. Tá certo. Fernando Iglesias, muito obrigado pela tua participação. Aproveite o feriado na próxima terça-feira, início do mês de maio, certamente muito trabalho pela frente. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigado, é sempre um prazer participar. Contem comigo mais oportunidades e um excelente final de semana a todos e um ótimo feriado a quem nos acompanha. Obrigado, Fernando. Bom, e ficamos por aqui com esse boletim especial sobre a pecuária, avaliação do mês de abril, perspectivas para o mês de maio. E é lógico, todas essas informações você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.